Não, o senhor está ok. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, os nossos amigos que fazem acontecer esta sessão, que se encontram virtualmente. Agora, doutor Luiz Eduardo, formalmente cumprimentando Vossa Excelência, boa tarde. Doutora Ana Cristina, aqui conosco, Boa tarde, representando a Excelência. Defensoria, os eminentes advogados e partes que são devidamente interessadas nos julgamentos previstos para esta sessão. Em primeiro lugar, eu coloco em discussão para a apreciação a ata da sessão ordinária número 33, muito obrigada, 33 da segunda-feira próxima passada. Alguma objeção, excelências? Diante da manifestação dos eminentes pares, dou por aprovada a referida ata. Processos com pedido de vista e ou suspensos em virtude do artigo 942 do CPC, eu desconheço que exista. Até porque nós já tivemos a resolução do único que existia na semana passada. Não temos mais nenhum. E agora, com o pedido de sustentação oral e preferência, o primeiro que nos chegou aqui ao conhecimento com sustentação oral está na plataforma PJE. Tá, pode ser? Na nossa pauta é o 39, e a relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho. Nós temos aqui o número do recurso, 012-6642, dígito 27/2010, final, sequência de 3 zeros, 1. É uma apelação cível em que é apelante a Companhia Energética do Ceará e outros, e apelado o município de Fortaleza. Nós temos uma sustentação oral aqui postulada pelo procurador do município de Fortaleza, o eminente doutor Raimundo Gomes de Almeida Neto. O presencial seria o nosso procurador. É um prazer, viu, doutor? Aí, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Pois, por favor. Eu gostaria de ter, já foi um presente, de presente ninguém deve reclamar. Já foi um presente ali para Vossa Excelência acompanhar os 15 minutos, tá? Mas não se apegue muito a ele, não. É, porque senão a sustentação oral fica... Sim. Relatório também, a própria defesa oral, porque realmente vai na linha do ele é da prefeitura. Da prefeitura. Isso. Então, mas o senhor é muito precipitado, não estou dizendo, doutor. Acho que eu vou usar os 15 minutos. Ah, meu Deus do céu. Desculpe, doutor, por favor. Vamos nós. Já está preparado, doutor Raimundo? O senhor gosta de ser mais chamado por Almeida ou Raimundo Gomes, tá bom? Raimundo Neto. Perfeito. Tá certo. Perfeito. Certo. Então, doutor Raimundo Neto, fique à vontade para a sustentação oral. Perfeito. Eu agradeço. Perfeito. Advogados aqui, colegas presentes. E quero também cumprimentar meu professor de faculdade, doutor Luiz Eduardo dos Santos, professor de Direito das Coisas, Direito Civil. É um prazer muito grande revê-lo aqui, depois de alguns anos. E tenho certeza que venho trazendo seus ensinamentos da UFC para cá, tá? Então é um prazer revê-lo ainda aqui virtualmente. Bom, eu venho aqui basicamente com uma missão, que é
defender nesse colegiado de direito público a aplicação do regime de direito público, do regime jurídico administrativo entre as partes, né? Em resumo, trata-se de uma apelação cível da Companhia Energética do Ceará em face de sentença prolatada na primeira instância, em que foi vencida, por óbvio, e tendo como apelado o município de Fortaleza. Em apertado resumo, as partes entabularam um convênio em que a Enel se comprometeu a fazer uma intermediação da arrecadação dos valores da contribuição de iluminação pública para repasse ao município de Fortaleza. Então, o contribuinte, quando vai pagar a sua conta de energia, ele já, por eficiência administrativa e por intermédio da Enel, ele já faz o pagamento da CIP, que é o recurso constitucionalmente vinculado ao pagamento do serviço de iluminação pública. Então, o município de Fortaleza foi surpreendido no curso do cumprimento desse convênio, foi surpreendido com retenção pela Enel de valores arrecadados dos contribuintes, sustentando que havia um passivo da Prefeitura de Fortaleza, pelos seus órgãos administrativos, com a própria Enel. Então, a Enel reteve os recursos e se autoliquidou, fez a compensação para que saldasse o débito apurado unilateralmente pela Enel, para que, segundo o seu entendimento, fizesse a satisfação do seu crédito. Então, o juiz de primeira instância, numa sentença irretocável, julgou procedente os pedidos do município de Fortaleza para determinar a Enel que deixasse de reter os recursos, repassasse integralmente ao município de Fortaleza e declarando inconstitucionalidade da cláusula 4ª do instrumento estabelecido pelas partes. Bom, esse é o resumo. Como eu disse, a minha missão aqui, na qualidade de procurador do município de Fortaleza, é defender a aplicação do regime jurídico de direito público. E eu digo isso com ênfase porque, nas razões de apelação, o apelante sustenta a aplicação do que a gente conhece como Pax Sunt Servanda, e eu não venho aqui, de nenhuma forma, desmerecer um brocar jurídico tão importante e tão antigo, mas é dever trazer aqui o sopesamento das normas constitucionais, das regras de direito administrativo, que devem ser colocadas em questão por se tratar de um município, por se tratar do Estado em sentido amplo, e não como faz parecer crer um negócio jurídico estabelecido em partes civis privadas, que não é o caso. Bom, o município de Fortaleza, suas contrarrazões, trouxe alguns argumentos que isoladamente seriam capazes de afastar a pretensão recursal, imagine-se em conjunto, né? A primeira delas, sem nenhuma dúvida, é a própria disposição da Constituição Federal, relembrando que o magistrado de piso declarou a inconstitucionalidade da cláusula 4ª do convênio. Justamente o artigo 149-A da Constituição Federal estabelece como recurso de destinação vinculada. Então, a CIP, que veio a substituir o regime anterior da taxa de iluminação pública, inicialmente declarada inconstitucional, a contribuição de iluminação pública vem para vincular a arrecadação dos recursos da CIP à prestação do serviço de iluminação pública. Em segundo lugar, a gente precisa ter em mente, inclusive pela leitura do instrumento e da legislação aplicável, que a Enel ela é meramente um instrumento, como concessionária de serviço público, ela é apenas um instrumento de intermediação. Em nenhum momento esse recurso passa no patrimônio da Enel. Ela não poderia reter aquilo que nem transitou por ela. Ela foi apenas um instrumento, um longa-manos do município de Fortaleza, para que esse recurso ingressasse nos cofres públicos e assim subsidiasse o serviço de iluminação pública. Esse é o segundo argumento. Além disso, nós temos que a Enel ela fez a sua apuração unilateral dos valores, ela fez a retenção e fez a compensação do encontro de contas que ela alega. O município de Fortaleza e a Lei 4320, a Lei de Direito Financeiro, nossa regra maior de direito financeiro, estabelece um procedimento
que deve ser seguido para satisfação de créditos de natureza pública. Existe uma fase, um procedimento para que haja satisfação dos créditos. Então, a ANA, ao arrepio de toda a legislação, fez de forma unilateral e por estar na detenção, não digo nem a posse dos valores, apenas na mera detenção daqueles valores, fez a apuração unilateral e fez a sua autoliquidação. Ainda, o município de Fortaleza sustenta a aplicação do artigo 170 do CTN, que exige lei específica. O artigo 170 exige lei específica do município para que haja a compensação. Eu vou dispensar a leitura aqui do artigo, mas o artigo 170 basicamente exige como condição para efetuar a compensação que haja uma lei para tanto. O município tem essa lei. O município, no seu Código Tributário, estabelece os casos de compensação e o artigo 101 do Código Tributário do município, no seu parágrafo único, estabelece que não pode, há uma vedação expressa de que não pode ser compensado o crédito do sujeito passivo com débitos próprios da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Então, há uma vedação expressa. Para além de não haver uma autorização, há uma vedação expressa na legislação municipal para o expediente adotado pela ANA. Então, é possível notar, excelências, da análise do processo, dos argumentos trazidos, de que foi desconsiderado pela apelante a aplicação do regime de direito público. Sustentou-se pacta sunt servanda, sustentou-se a boa-fé, sustentou-se o cumprimento dos pactos. A questão é que nenhum gestor tem mandato para vincular a vontade da administração ao cumprimento de uma obrigação inconstitucional. Então, o município de Fortaleza, ratificando as suas contrarrazões, por ser evidentemente inconstitucional a retenção de valores públicos com vinculação constitucional à prestação de serviço de iluminação pública, por ser evidentemente inconstitucional, o município de Fortaleza requer o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença pelos seus próprios argumentos. É assim que o município requer. Obrigado. Obrigado, doutor, pela sustentação oral e a praticidade da colocação dos argumentos. Desembargador Duval, é de Vossa Excelência a palavra. Pois então, senhora presidente, era exatamente isso que eu tinha perguntado ao procurador, se realmente ele dispensava o relatório e também Agora é a vez de Vossa Excelência ler. Pois então, voto. Era exatamente isso que eu vou exatamente em encontro às suas teses, no sentido de que eu estou denegando a segurança. Na verdade, eu estou confirmando originalmente a sentença do juiz, porque realmente, escute só, existe a possibilidade, e isso está no Código Tributário Nacional, de se atribuir a uma terceira pessoa a responsabilidade tributária, mesmo que ele não seja participante do fato gerador. É o caso. Não é? É evidente que, modernamente, desembargador Schmidt, já há uma discussão em torno de quem custeia esse serviço. Está no Código Tributário Nacional essa possibilidade de substituição tributária, mas é um encargo. Mas aí eu acho que já foi resolvido com os bancos. O fato é que a ANA ela não poderia fazer, vamos dizer assim, fazer a defesa com as suas próprias mãos, com coisa semelhante, né? De modo que ele tem razão e eu estou denegando a segurança. Assim como o voto, senhora presidente. Perfeito, Excelência. Acompanho Vossa Excelência, desembargador Tacílio. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar o procurador do município, doutor Raimundo Neto. Do desembargador, que está mantendo a sentença. No sentido de manter a sentença de origem, até porque o voto do eminente relator está balizado em precedentes destas câmaras de direito público. Eu acompanho, tornando definitivo o voto provisório. Obrigada, Excelência. Anunciando o resultado definitivo para o presente recurso, é o recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Muito obrigado, doutor Raimundo. Muito obrigado, para o senhor também. Passamos agora para
O da nossa pauta é o 63, continuamos na plataforma PJE. De Vossa Excelência, desembargador José Tarcílio Souza da Silva. O referido recurso é o 324.26, dígito 52, 2024. O final, uma sequência de 4 zeros. Trata-se de agravo de instrumento, envolvendo o Estado do Ceará como agravante e Paulo Roberto de Oliveira Alves como agravado. Doutor Michael Cavalcante Chaves, é isso, Excelência? Isso. Boa tarde, Excelência. Perfeito, boa tarde. O OAB de Vossa Excelência, só para confirmar. 44.665. Perfeitamente, está correto. Muito obrigada por ser presencial, porque estava previsto virtual, né, doutor? Isso, estou aqui aproveitar. Por favor, dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Muito grata, 15 minutos. Boa tarde a todos, saudar a Vossa Excelência, que conduz a sessão, ao passo que eu saldo também os eminentes desembargadores na pessoa do relator, desembargador Tarcílio. Primeiramente, registrar a nossa felicidade de estar sustentando presencialmente nesta Câmara de Direito Público, Câmara esta que sempre tem exercido com muito misto sua função jurisdicional. Excelências, na tarde de hoje, gostaria de trazer aqui a Vossas Excelências a aflição e a necessidade que o nosso constituído Paulo, que prestou o concurso da Cefaz para auditor fiscal, foi aprovado na prova objetiva e no processo de heteroidentificação acabou sendo eliminado do certame por aquela banca de heteroidentificação. Nós já sabemos que o tema, né, de heteroidentificação é um tema, além de corriqueiro, nas câmaras de direito público, com diversos julgados, mas nesse caso nós gostaríamos de chamar a atenção de Vossas Excelências para as peculiaridades, como todo caso concreto, há de ter. De início, Excelência, nós vislumbramos aqui que foi acertada a decisão da magistrada de primeiro grau, que concedeu a tutela, em suspender os efeitos desse ato administrativo eivado de ilegalidade, quando eliminou o candidato por ausência de fundamentação idônea e ausência de legalidade, ao passo que nós vamos demonstrar a Vossas Excelências, né, que nesse caso em concreto, ele parece ser o que a gente poderia chamar de uma ausência de fundamentação ainda mais qualificada, porque como o tema é sempre debatido nessas câmaras, as bancas de concurso e também as comissões de heteroidentificação vão sabendo, claro, vão recebendo as intimações, as nulidades e tudo, e vão se preparando, né, deveriam se amoldar para fazer um processo de heteroidentificação da maneira correta. Mas o que nós estamos aqui denunciando nesta sustentação oral é uma maneira de tentar burlar esse princípio, né, que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem tão acertadamente aplicado, que é da fundamentação do ato administrativo, onde doutor relator antecipou os efeitos da tutela, suspendeu o agravo de instrumento, e aqui, por isso nós viemos hoje para tentar viabilizar o desprovimento desse agravo, porque nas razões de agravo do Estado do Ceará, nos faz crer em uma leitura primeva que está devidamente fundamentado. Por quê? Porque a comissão elenca ali 20, 30 linhas, de uma maneira que você olha e diz, não, isso aqui está fundamentado, 2, 3 laudas, olha quantos caracteres, quantas palavras, está devidamente fundamentado. Mas quando a gente se apega ao real motivo, de forma objetiva, que a parte agravada deveria ser eliminada do certame por não ser considerada ali pessoa negra e parda, a gente se depara com 2, 3 palavras, de maneira totalmente que não faz individualizar a conduta daquele requerido, e faz isso aplicando para todos os demais, ou seja, uma ausência de fundamentação, como a gente chamou de qualificada, porque ele tenta fundamentar, mas é realmente vazio ao dizer. Verifica-se que o candidato não apresenta em seu conjunto características inerentes à raça, exemplo de nariz, lábios, formato do rosto, fisionomia. Por essa razão, tem seu parecer negado nas cotas raciais. Primeiro que esse trecho é totalmente subjetivo. E o que agrava ainda mais, Excelências, a situação, e aí eu juntei os memoriais que pedi para distribuir a Vossas Excelências, é que não foi só no Paulo Roberto hora gravado que foi colocado isso. Ao se deparar com o caso do Paulo Roberto, com o caso do Wagner, com o caso do Adriano, ipsis literis, a banca pega e faz um Ctrl+C e Ctrl+V para indeferir esses pedidos, essas cotas raciais. Então,
é o que nós estamos a denunciar e pedir a atenção de Vossas Excelências para a ausência de individualização do parecer da banca. Ora, se alguém não é considerado pardo, se alguém não é considerado negro, eu creio que um universo de 4, 5 pessoas, cada um não é considerado por um conjunto de fatores. O que nos faz crer que é copiar e colar a mesma alternativa, a mesma fundamentação, tem o viés de tentar burlar os julgados desta Câmara e também deste tribunal. Quando diz que deve ser fundamentado, não é porque eu escrevo 18, 20 linhas que eu estou fundamentando. Então, é por isso que nós pedimos a atenção de Vossas Excelências para observarem a forma de fundamentar, de Ctrl+C e Ctrl+V, ipsis literis, em todos os demais casos que nós trouxemos nesta tarde e estão aí fixados nos memoriais. Além, Excelência, de calcado em diversos julgados aqui, julgados deste tribunal, da relatoria do desembargador Durval, da relatoria do desembargador José Tarcílio também, onde a jurisprudência deste tribunal vem no sentido de que o ato administrativo que elimina o candidato do certame no processo de heteroidentificação tem que ser devidamente fundamentado. E não só, abre parênteses, aquele fundamentação para inglês ver, tem que ser a fundamentação realmente que, olha, realmente você foi retirado com critérios objetivos e não com critérios subjetivos, quando a banca relata que pelo seu nariz, pelo seu cabelo, talvez você não poderia ser considerado pardo. Onde nós juntamos também, no processo de primeiro grau, diversas coisas que vão de encontro. Veja, nós temos declaração da própria Polícia Civil, quando você tira aquela ficha corrida do candidato, ou informações do Estado, em que ele aparece com a cor parda. Nós temos no Sistema Único de Saúde, quando retira ali a qualificação dele, ele aparece como pardo. Nós temos, e é o que chama mais atenção, esse nosso agravado hoje, ele é bancário do Banco do Brasil. Ele passou lá, Excelência, como cotista pardo. Hoje ele trabalha no Banco do Brasil, passar no processo seletivo como cotista pardo, mas se depara diante de uma grave ilegalidade, diante da Cefaz, querendo contribuir, querendo mostrar o seu serviço a um órgão arrecadador importantíssimo do nosso Estado, ele se depara com isso, com a negativa que lhe aflige, que ele sabe na sua consciência que é pessoa parda e sempre foi assim considerado, mas se vê diante deste tribunal suplicando para o desprovimento deste recurso e a manutenção da liminar que a gente está combatendo este recurso. Então, entre outras linhas, são esses os posicionamentos que a defesa do agravado tem a fazer, pedindo a aplicação dos precedentes desse tribunal e o desprovimento do recurso com a manutenção da liminar apreciada. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns. Desembargador Tarcílio, é de Vossa Excelência a palavra. Senhora presidente, muito obrigado. Inicialmente, eu apresento as minhas saudações a Vossa Excelência, aos demais integrantes desta Câmara, vereador Fernando Ximenes, vereador Durval Aires, o doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, que está virtual, a nobre defensora pública, doutora Cristina, e, em especial, ao advogado, doutor Maicon. Cumprimento Vossa Senhoria e parabenizo pela sua sustentação, pela tese que ora defende. Antes de proceder à leitura da proposta de ementa, acho necessário fazer um pequeno esclarecimento com relação a esse tipo de ação que não só toca a mim, mas a todas as câmaras, todos os integrantes das câmaras de direito público. O fato é de que, não obstante ser o edital, a lei do concurso, isso não há dúvida, e também das exceções que compete ao judiciário intervir, e sempre quando o judiciário intervém são em situações excepcionais, não é a regra, Inclusive, teve um caso semana passada com relação a questões, desembargadora Lisete, que eram atribuídas pontuações e realmente a questão muito mal formulada, com entendimento dúbio, e assim, chega ao extremo em que o Estado, na verdade, através do judiciário, tem que intervir. Esses casos relacionados à heteroidentificação, a experiência dessas turmas, e quando eu aqui cheguei há pouco tempo já
me acostei aos julgados, né? E muitas vezes, a maioria dos casos em que eram mantidas essas decisões, elas se relacionavam, elas queriam dizer a falta de completa fundamentação. De completa fundamentação. E fazia com que, geralmente em agravo de instrumento e posteriormente dos recursos. Aqui nós estamos falando de Barrador Durval, de Barrador Fernandes, em sede de agravo de instrumento. Mas o fato é que, nesse momento processual, sem olvidar das considerações do patrono, que tratou dessa argumentação, o processo ainda está em tramitação, como falei, ainda em sede de agravo de instrumento, são situações e argumentos que eu não tenho como, neste momento, trazer para dar uma definição completa em contraponto à decisão da banca, porque há uma fundamentação. Essa questão de ter sido repetitiva em relação aos outros candidatos, isso está fora do escopo do que está sendo julgado no agravo de instrumento, por isso que eu concedi o efeito suspensivo. E que eu acredito que isso vai ser desencadeado durante a tramitação do processo. Então, apenas adiantando o meu entendimento, antes de ler aqui a minuta, a proposta de emenda, eu quis fazer esses esclarecimentos, não é fechar os olhos para todas as situações, mas, nesse momento, eu tenho que, até por uma questão de coerência, me manter nesses entendimentos. O caso em exame. Trata-se em agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Ceará em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Boa Viagem, nos autos da tutela de urgência em Crateús. Nos autos da tutela de urgência em caráter antecedente, promovida por Ricardo de Oliveira Alves em desfavor do ora agravante e do Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, SEBRASP. A questão em discussão se refere em analisar a concessão de medida liminar, da medida liminar requestada pela parte autora, determinando que o demandado suspenda o ato administrativo que excluiu o candidato das vagas destinadas a concorrentes negros e pardos, e, por via de consequência, convoque o promovente para as etapas posteriores do concurso, vez que a banca organizadora do concurso não utilizou os critérios objetivos para análise do fenótipo do autor, não fundamentando a razão pela qual indeferiu a participação daquele nas vagas destinadas a negros e pardos. 3. Razões de decidir. O critério de autodeclaração, de acordo com a Lei 17.432, de 2021, não é o único parâmetro a ser utilizado para o enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenótipas pela Comissão de Heteroidentificação do certame. 3.2. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos heteroidentificação em relação às vagas destinadas a negros e pardos encontra amparo na Constituição nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 14 do Distrito Federal. 3.3. Observa-se que a comissão avaliadora classificou o candidato como não cotista, por não atender às exigências estabelecidas pelo edital de abertura em relação à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, nesse momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. Foi isso justamente o que eu quis dizer com relação à existência de fundamentação e que essa vai ser ainda, em julgamento de mérito, questionada. Ademais, a conclusão da banca foi mantida mesmo após a análise de recurso apresentado pelo candidato. Quer dizer, houve um recurso à decisão. Em análise dos fóruns processuais, restou garantido ao agravado o contraditório e a ampla defesa. 3.4.
não se observa ilegalidade da eliminação do agravado do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não devem ser objetos de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Recurso conhecido e provido. É como voto, senhora presidente. Obrigada, excelência. Desembargador Fernando Ximenes. Confirmo o meu voto provisório, acompanhando o eminente relator. Muito obrigada, excelência. Desembargador Duval. Acompanho o nobre relator. Muito obrigada. Diante da manifestação dos eminentes julgadores, anuncio o resultado definitivo para o presente recurso, que foi conhecido e provido à unanimidade. Boa tarde, doutor. Muito obrigada. Passamos agora para ainda na plataforma PJE, é o de número 38 da nossa pauta. Relatoria de Vossa Excelência, desembargador Durval Aires Filho. É o de processo 24, 43, 19, 92, 2021, final, uma sequência de 3 zeros, 1. Nós temos aqui a apelação cível em que Samsung, STDS, Latim América, Soluções em Tecnologia LTDA e o Estado do Ceará e outros. A sustentação oral fica a cargo do eminente advogado, doutor Rodrigo Cunha Pérez, que está virtualmente, e segundo aqui nossas anotações, é OAB da Paraíba, é isso, doutor? Exatamente, doutora. E lamento muito não estar presencialmente aí na vossa Câmara. Não vai faltar oportunidade, tenho eu certeza. Como vamos só confirmar o OAB de Vossa Excelência? Perfeito. 16064, Paraíba. Perfeito, amigo. Tem 15 minutos. Dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Excelência. Pois, por favor, utilize bem os 15 minutos de Vossa Excelência. Perfeito, Excelência. Serei objetivo. Muito obrigada. Como Vossa Senhora disse, não me apegarei aos 15 minutos. Perfeitamente. Primeiro, saúdo a todos os integrantes dessa Câmara, demais colegas advogados e ilustres membros do Ministério Público Estadual. O caso que trago para julgamento, Excelências, primeiro nós suscitamos uma preliminar de nulidade, porque a sentença, e com o devido respeito e acatamento, decidiu uma matéria diversa da que foi suscitada na petição inicial. A matéria que foi decidida por sentença foi exigência ou não de lei complementar para a cobrança do DIFAL. E, de modo algum, é isso que nós discutimos. Nós reconhecemos a existência do DIFAL, notadamente o DIFAL introduzido pela emenda 87, né, de 2015, e o que nós questionamos e discutimos na petição inicial é o critério para o cálculo do DIFAL quando se está diante de um benefício de redução de base de cálculo no estado de destino, no caso, o estado do Ceará, né? Nós entendemos que a metodologia utilizada pela Fazenda do Estado do Ceará, pela autoridade coatora, nos casos em que há redução de base de cálculo, ela gera um DIFAL que seria inexistente no caso concreto. E ultrapassada essa preliminar, eu entro nas minúcias do mérito do nosso recurso e no mérito da nossa tese. O DIFAL, ele é aplicável a todos os estados brasileiros e, consequentemente, sabendo da divergência de interpretações que podem ocorrer nos mais diversos estados, existe o CONFAS, né, que é o Conselho Fazendário, que edita alguns convênios que são de observância obrigatória pelos estados, né? E, nesse sentido, eu trago o convênio número 93/2015, com a redação que lhe foi conferida pelo convênio 152
pelo convênio 152 e também o convênio número 153, que foram internalizados pela legislação do Estado do Ceará, pelos decretos estaduais. Aqui eu peço vênias para ler os decretos. Decreto 31.805 de 2015 e decreto estadual 31.903 de 2016. Né? Então, o que é que ocorreu nesse caso concreto? A Impetrante, sabidamente, ela comercializa tablets e celulares. No caso, nós estamos tratando de tablets que foram adquiridos por secretarias de educação de vários municípios no contexto da pandemia, para que os alunos seguissem os seus estudos de casa, né, em virtude do fechamento das escolas, inclusive. Né? Esses tablets, eles gozam de um benefício no estado do Ceará de redução de base de cálculo de 61,11%. Quando a alíquota, ou seja, a alíquota interna do estado do Ceará, ela é de 18%, mas para esse tipo de mercadoria, que goza de uma redução de base de cálculo de 61,11%, a alíquota efetiva termina sendo 7%. Ou seja, se a Samsung tivesse domiciliada no estado do Ceará, tivesse seu domicílio fiscal no estado do Ceará, ela venderia os seus tablets para os municípios do estado do Ceará, para os municípios localizados no estado do Ceará, recolhendo o ICMS sob uma alíquota de 7%. Perfeito? Não há qualquer controvérsia sobre isso. A controvérsia surge quando o domicílio fiscal dela é em outro estado. Então, o que é que ocorre? Ela, na verdade, ela está domiciliada no estado de São Paulo, então ela remeteu os tablets para os municípios do estado do Ceará, dentre eles Caucaia e alguns outros. Então, o que foi que aconteceu? A alíquota interestadual de São Paulo para o Ceará, ela é de 7%. Quando o produto chegou na barreira, a fiscalização, e dessa forma ela não complementou o DIFAL, porque 7% é a alíquota estadual, e como goza de benefício, e como o produto goza de benefício de redução de base de cálculo, que termina com uma alíquota efetiva de 7%, não recolheu esse DIFAL complementar. Quando chegou na barreira, o fiscal lhe disse: olha, nesse caso, você tem que recolher DIFAL complementar segundo o meu cálculo. E ele traz um cálculo que, a nosso ver, nos parece esdrúxulo. Esdrúxulo por quê? Porque ele gera uma discriminação em relação à origem, e não só. Ele é realizado de forma contrária ao que está estabelecido nos convênios de ICMS que eu citei para Vossas Excelências. O convênio de ICMS número 93 e o número 153. O 93 com a redação que lhe foi conferida pelo 152 e pelo convênio de ICMS número 153. E aqui eu peço vênia para trazer a Vossas Excelências exatamente o que diz o convênio 153, em sua cláusula primeira. Ele diz: os benefícios fiscais da redução de base de cálculo ou de isenção do ICMS, autorizados por meio de convênio de ICMS com base na Lei Complementar 24 de 75, implementados nas respectivas unidades federadas de origem ou de destino, serão considerados no cálculo do valor do ICMS devido, correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna da unidade federada de destino da localização do consumidor final não contribuinte do ICMS. É exatamente essa a hipótese dos autos, Excelências. Não existe DIFAL a pagar, nesse caso concreto, porque a alíquota interestadual de São Paulo para Ceará é exatamente igual à alíquota interna do estado do Ceará quando se aplica o benefício de redução de base de cálculo. Então, Excelências, essa metodologia implantada pela autoridade coatora, como dito, ela não fere
apenas os convênios de ICMS, internalizados pela legislação do Estado do Ceará, por meio de 2 decretos estaduais, mas também fere o artigo 152 da Constituição Federal, que veda a discriminação da mercadoria em razão de sua origem. Ou seja, na medida em que uma mercadoria oriunda de São Paulo tem um benefício, um tratamento fiscal mais severo do que uma mercadoria que tenha circulado internamente, sendo a mesma mercadoria, nós estamos diante de uma violação ao artigo 152 da Constituição Federal. Então, Excelências, de maneira sucinta e objetiva, essa é a minha sustentação, pela qual pugno pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que, sendo reconhecida, para que seja reconhecida a preliminar e retornem os autos à origem para o julgamento da tese proposta, ou, caso ultrapassada essa preliminar, que no mérito seja julgado o mandado de segurança, a apelação e, consequentemente, o mandado de segurança para que seja julgado procedente. Muito obrigado pelo tempo de Vossas Excelências. Obrigada, doutor. Parabenizo Vossa Excelência e concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Durval. Então, cumprimento inicialmente ao doutor Luiz Eduardo dos Santos e ao advogado, ao causídico, doutor Rogério Pérez. Pois bem, o que aconteceu? Ao analisar a sentença originária do juízo de primeiro grau, ele afastou o pleito formulado pela parte petante, no sentido de que não havia uma lei complementar sobre esse DIFAL. E nesse sentido, ele fundamentou a decisão dele, né, com relação à cobrança do ICMS diferencial, não é? E aí se verificou que a sentença seria nula porque não se estava realmente questionando essa particularidade. Diante do reconhecimento da nulidade da sentença, não é, que foi considerado como extra-petita, considerando os princípios da duração razoável do processo, entendi que poderia aqui se aplicar a teoria da causa madura, não retornar, como se quer, lá para o primeiro grau, porque realmente aqui está muito claro. É uma tese proposta. Escutem só. É uma tese proposta. Acontece que, no mérito, não houve prática nenhuma de apreensão da mercadoria, embora possa, a qualquer momento, ela ser apreendida, ou, enfim, ou se lavrada, um auto de infração. Não houve auto de infração ainda, nem imposição de multa. O que se está questionando aqui são coisas em tese. E a gente sabe que a súmula 200... Pois não. Desculpe me interromper, é uma questão de fato. Não, amigo, não tem mais como Vossa Excelência retomar a sustentação. Que houve apreensão de mercadoria. Por favor, doutor Rodrigo, por gentileza. Então, como eu estava dizendo, existe o justo receio da Samsung em face da impetração distorcida que vem se dando dentro da legislação estadual, segundo alega, não é? De modo que a análise demonstra, pelo menos ao meu ver, a ausência de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade, embora venha fazendo com outras empresas. Não é essa a questão. Então, evidenciando que a controvérsia se restringe na interpretação das normas jurídicas de caráter geral, impossibilitando a utilização do mandado de segurança para questionar essas disposições normativas em tese. E de acordo com a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. De modo que, assim, eu estou dando provimento parcial à apelação para anular a sentença que já foi anulada, já foi reconhecidamente, extra-petita,
e no exame do mérito denegar a segurança, reafirmando que não se verifica, pelo menos nesse momento, direito líquido e certo a ser amparado pelo right. É assim que voto, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Acompanho Vossa Excelência na integralidade. Desembargador Tacílio. Senhora presidente, boa tarde. Boa tarde ao doutor Rodrigo Pérez. Eu recebi em atendimento virtual o doutor Rodrigo. Ele explicou muito bem, deduziu a sua tese, que está consubstanciado nas suas razões, nos memoriais, mas, na verdade, o que o eminente relator optou, depois de cassar a sentença e aplicar a teoria da causa madura, foi que o caminho que ele escolheu foi que realmente se verifica dos autos a discussão dessa lei, da legislação que abrangeria o pleito da parte. Né? Vossa Excelência utilizou a súmula 266, ela encontra resguardo nas jurisprudências, porque trata de discussão de lei em tese. E, senhora presidente, eu acompanho o eminente relator no sentido de denegar a segurança. Anunciando o resultado definitivo, o julgamento, nós temos recurso conhecido, parcialmente provido, sentença anulada por julgamento extrapetita e, no mérito, denegação da segurança à unanimidade. Passamos Obrigado, agora... boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Rodrigo. Passamos agora ao processo ainda na plataforma PJF, é o nosso 68 pautado, e nós temos aqui o desembargador, eminente desembargador José Tacílio Souza da Silva, como relator. Trata-se de um agravo de instrumento sob o número 33031, dígito 95, 2024, uma sequência de 4 zeros. O desembargador Ximenes está já acompanhando, né? Sim. É porque estava faltando aqui o... Perfeito. Tranquilo. Tranquilo, Excelência. Perfeito. Perfeito. Nós temos aqui, no caso, o Estado do Ceará versus TIM SA. A sustentação oral, através do meio virtual, foi solicitada pelo doutor Raif. É Raifai mesmo? Raif? É Raif. Raif. Obrigada, doutor. Boa tarde. Raif Marques das Chagas, OAB Rio de Janeiro, Excelência. Exato, OAB Rio de Janeiro. Por favor, 234 115. 11. Isso. Dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Obrigada. Vossa Excelência tem os 15 minutos a partir desse momento. Perfeito. Primeiramente, acho que não sei se por uma questão técnica, mas eu acho que minha câmera está desabilitada. Não sei se... Mas eu não estou conseguindo habilitar. Teria problema se eu continuasse assim? Não, mas não de jeito nenhum, Excelência. Pode falar. Perfeito. Maravilha. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos pela sessão, agradecer a oportunidade e aqui apresentar as razões da agravada TIM SA em face desse agravo instrumento que foi interposto pelo Estado do Ceará. Bom, Vossas Excelências, é importante ressaltar de início que esse agravo instrumento ele foi interposto em face de uma decisão proferida na execução fiscal, ajuizada em face da TIM SA, em que se realiza a cobrança de diversos débitos. Entre eles, o débito estava sendo garantida pela carta fiança 1801-82210. Essa carta fiança inicialmente foi apresentada em uma ação cautelar que posteriormente se tornou uma ação anulatória há 10 anos atrás. Somente quando houve o ajuizamento da execução fiscal respectiva é que essa ação anulatória... Perdão, doutor Raif, foi sem querer eu que fiz uma ligação para Vossa Excelência.
Ele saiu? Então, vamos deixar aqui. Por favor, doutor. Espera, eu acho que a conexão dele pode que está... Perfeito, voltei. Pronto. Ele retornou. Maravilha. Então, como eu estava falando, essa carta-fiança, ela se fez necessária por muito tempo para a garantia desse débito, só que por uma decisão gerencial e financeira da empresa, ela decidiu fazer a substituição dessa carta-fiança, pautada também na jurisprudência nacional, repisada pelo próprio STJ, por uma apólice de seguro-garantia. Em primeira instância, essa substituição ela foi deferida. No entanto, o Estado do Ceará interpôs o presente agravo instrumento em face dessa decisão, sob o argumento único de que não teria sido respeitada a hierarquia entre as garantias. No entanto, Vossas Excelências, os argumentos apresentados pelo Estado do Ceará não merecem prosperar por dois motivos principais. O primeiro deles não houve, primeiramente, o cumprimento do requisito do 1016, parágrafo 3º do CPC, fazendo-se necessário a aplicação do 932, parágrafo 3º também do CPC, no sentido de que o agravo não merece ser sequer conhecido. Isso porque não foram apresentados fundamentos necessários para rebater a decisão de forma objetiva. Isso porque a decisão que acolheu o pedido da TIM SA para que houvesse a substituição foi fundamentada no preenchimento de diversos requisitos que foram identificados em primeira instância para que houvesse o acatamento desse pedido. A liquidez da carta-fiança, a legislação que permite essa substituição e outros requisitos complementares. Esses requisitos, em nenhum momento, eles foram rebatidos, em nenhum momento a agravante demonstra que esses requisitos não foram preenchidos e, muito menos, há uma tentativa da agravante demonstrar que a apólice de seguro-garantia não seria idôneo e suficiente para a garantia dos débitos. A própria Procuradoria, no momento, tem a sua portaria que estabelece requisitos necessários para a apresentação da apólice seguro-garantia, e no momento da apresentação dessa garantia na execução fiscal, a TIM SA, a agravada, apresenta o cumprimento de todos esses requisitos, o que em nenhum momento foi objeto do agravo de instrumento, em tentar, ao menos, demonstrar que esses requisitos não estariam preenchidos. Então, preliminarmente, o agravo de instrumento ele sequer deveria ser reconhecido com a aplicação do 932, parágrafo 3º do CPC. No entanto, caso a preliminar seja superada, no mérito em si também não há razão para o pedido da agravante, seja porque a jurisprudência no qual embasa o seu pedido e a sua defesa se trata de uma jurisprudência que não é mais aplicada, uma vez que o próprio STJ reconhece que a apólice de garantia e a carta-fiança possuem a mesma liquidez para fins de garantia do débito, havendo uma série de requisitos, uma série de prerrogativas que trazem essa segurança para o fisco no momento da liquidação da garantia, e a própria Procuradoria traz esses requisitos para a sua própria segurança, no sentido de estabelecer uma normativa que deve ser apresentada no momento da oferta dessa apólice garantia. Inclusive, essa própria Câmara, em caso muito idêntico, também envolvendo a TIM SA de 2020, indeferiu justamente um agravo de instrumento interposto pelo Estado do Ceará contra uma decisão de igual natureza. Então, a gente tem aqui questões objetivas envolvendo esse pedido, que são o preenchimento desses requisitos para a substituição da carta-fiança pela apólice de seguro-garantia, e também elementos jurisprudencial que demonstra a validade desse pedido que foi deferido em primeira instância para a TIM SA realizar essa substituição. Então, Vossas Excelências, por
por essas razões, somados e reforçados pelo princípio da menor onerosidade, roga-se pela aplicação e pela observância do princípio da menor onerosidade, tendo em vista que a carta-fiança traria mais, a manutenção da carta-fiança traria mais efeitos financeiros negativos para a empresa do que a apólice garantia. Isso é uma questão contratual que cabe à própria empresa fazer essa decisão. Então, em nome do princípio da menor onerosidade, que reforça os elementos aqui apresentados, é que a agravada pugna pelo desprovimento integral do agravo instrumento interposto pelo Estado do Ceará. Mais uma vez agradeço pelo tempo e pela oportunidade de sustentação. Obrigada, doutor. Parabenizo, apesar das dificuldades da tecnologia. Vamos aqui, desembargador Tacílio, é de Vossa Excelência, a relatoria e, consequentemente, agora a manifestação. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo os cumprimentos. Está feito ao advogado que procedeu à sustentação. Caso de pouca complexidade, né? Direcionado pelos precedentes desta Câmara, e apenas a parte destacada da ementa, na qual eu proponho, é a seguinte: tributário, agravo de instrumento em execução fiscal, substituição de carta-fiança bancária por seguro-garantia, possibilidade. Comprovação do atendimento das condições estabelecidas na Portaria 14 de 2019 da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Destacando o precedente consubstanciado no agravo de instrumento 063-1001, título 48, 2019, da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, do qual destaco que, como diz o eminente relator do agravo de instrumento citado, o STJ firmou orientação no sentido de que não há óbice em regra para substituição de fiança por seguro-garantia, situação dos autos, tendo em vista que as garantias são equivalentes. Precedente deste tribunal. Em razão disso, e cito também outros precedentes da relatoria do desembargador Inácio Cortez e da desembargadora Lisete Gadelha. Concluindo, agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida. É como voto. Obrigada, excelência, desembargador Fernandes Mendes. Acompanho o eminente relator. Obrigada, excelência. Desembargador Duval. Concordo e acompanho o eminente relator. Muito obrigada, excelência. Diante da manifestação dos eminentes julgadores, nós temos como resultado para o presente agravo do instrumento, conhecido e desprovido, decisão mantida à unanimidade. Passamos agora ao processo, isso na plataforma do SAGE, sob o número 23, de acordo com nossa pauta, é de minha relatoria. Trata-se do recurso de embargos de declaração cível sob o número 139804, dígito 11, 2018, final, uma sequência de 301/50.000, envolvendo como embargante o Estado do Ceará e embargado Elano Jabdean Moraes de Oliveira. Todos nós sabemos que embargos não comportam sustentação oral, apesar dos pedidos, só reforçando que, inclusive, é normatizado no próprio CPC. Passando aqui a nossa proposta de emenda na parte destacada. Se Vossas Excelências precisarem ou tiverem alguma dúvida, eu passo, então, a leitura de todos os itens. Processual civil, embargos de declaração em apelação cível e remessa necessária, ação de reintegração de policial militar, preliminar de não conhecimento do recurso, tese,
de omissões, aplicação da súmula 18 deste sodalício, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. É suficiente, desembargador? Então, passo a colher a votação. Desembargador Tassilo. Acompanho a eminente relatora. Obrigada, excelência. Desembargador Ximenes. Também, excelência, confirmo meu voto provisório acompanhando vossa excelência. Obrigado, eminentes julgadores. Anunciando como definitivo o presente julgamento, embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade. Passamos agora aos processos extra-pauta. E nós temos na plataforma SAG, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, o processo pautado 4.1, é o 210, dígito 72, 2024, o final, uma sequência de 4 zeros, conflito de competência cível, processo de origem 30, 227, 53, dígito 49, 2023, final, uma sequência de 3 zeros, 1, suscitante, 14ª Vara da Fazenda Pública desta comarca, e suscitado, 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza. Como resultado, nós temos conflito negativo de competência, dirimido para declarar competente o juízo suscitado, no caso, a 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza. À unanimidade. Esse foi o que eu... Aqui, ó. Hein? Mas aqui tem como primeira. Ah, é o primeiro, né? É a primeira vara. É porque eu estou acompanhando Vossa Excelência na inteireza. Perfeito. Tá? E só para não restar nenhuma dúvida, não seria a 3ª Vara da Fazenda Pública, e sim a 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza. Consequentemente, há um equívoco aqui quanto ao suscitado, porque a primeira é que é o juiz suscitado. Doutora é a tal história. É só fazer uma revisão na autuação. Esse é PJE? É PJE, não, é SAG. É SAG. É um conflito entre o juiz de direito da 14ª Vara da Fazenda Pública e a primeira, né? Isso. É como está no meu aqui. Mas aqui tem 3ª. É. Mas aqui no meu voto está aqui, ó. Não, mas aí eu corrigi exatamente porque é 1ª Vara. Mas, graças a Deus, foi a senhora que... Quando Vossa Excelência estava dizendo aí. Só que a senhora não tem como inventar, né? Então, não, doutora, não. Tem esse conflito. Só, única e exclusivamente. E é entre a 14ª e a primeira. E a primeira. E não a 11ª. Exatamente. Pronto. E a primeira. Perfeito. A 1ª Vara da Fazenda Pública. Está devidamente esclarecido. Está escrito nas estrelas. Pois é, registrado nas atas. Até porque o voto que estava faltando era o meu, e eu, quando vi, antes de vir para cá, já acompanhei Vossa Excelência. Processos em pauta. Eu gostaria de saber do desembargador Ximenes se existe algum que Vossa Excelência vai retirar, vai adiar. Eu vou adiar. Existe um, Excelência, que é o segundo. Pois não. Da pauta aí. Isso na plataforma SAG. SAG. Eu vou adiar porque eu verifiquei aqui que há um erro na autuação. Perfeito. Aí eu quero saber se esse erro é possível a gente suprir ou não. Porque se eu tiver havido intimação dessa forma como está aqui, está errado. Perfeitamente. Né? Porque está autuado errado. Por conta da publicação, meu então, colega. Se foi publicado dessa forma, está retirado de pauta. Exatamente. Eu tenho tido esses problemas e não dá como adiar. O grande problema que eu acho é que hoje, para nós, a gente está com dificuldade, né? Assim, porque a gente olha o processo, eu pelo menos estou olhando o processo, estou olhando a autuação. Como dizia o ministro Marco Aurélio, não vejo capa do processo. É para eu ficar cada vez mais isento disso. Aí vem uma autuação errada. E aí...
Graças a Deus, é uma plataforma que dá minimamente problema, a do SAGE. Mas acontece, e quando acontece... Era doidado em cima do coordenador, coitadinho. Mas, Excelência, efetivamente, é o que fez a Vossa Excelência, retirar de pauta, como eu retirei o da semana passada. Perfeitamente. Pela mesma inconsistência. Vamos nós. Então, de relatoria de Vossa Excelência, na plataforma SAGE, seria do primeiro ao nono e agora com a retirada de pauta do segundo. Confirmado os demais votos, inclusive já devidamente acompanhado pelos eminentes julgadores. Por via de consequência, estão todos acompanhando o entendimento do eminente relator. Do desembargador Duval Aires Filho, nós temos na plataforma SAGE o pautado de número 10 ao 19, sem nenhuma inconsistência, sem nenhuma incoerência, e todos já devidamente analisados e acompanhando o entendimento do eminente relator. Por via de consequência, esses aqui listados estão à unanimidade, sem nenhuma inconsistência. Os sob a nossa relatoria são os processos de número 20 ao 24, nessa plataforma SAGE, também devidamente analisados e acompanhados pelos eminentes pares, por via de consequência, adotando o nosso julgamento. Já o do eminente desembargador José Tarcísio Souza da Silva, nós temos o processo do 25 ao 32, sendo o 33 adiado por Sua Excelência. Muito obrigada pela confirmação. É o 28, 36, 61, dígito 13, 2021, o final, uma sequência de 301. Trata-se de remessa necessária cível. Correto, Excelência? Muito obrigada. Passando agora à plataforma do PJE, nós temos, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, como bem ressaltou Vossa Excelência, sem nenhuma inconsistência, do 1º ao 12 na nossa pauta. Não vai ficar nenhuma inconsistência. Perfeito. E todos devidamente analisados pelos eminentes pares, por via de consequência, a unanimidade, consoante o entendimento de Vossa Excelência. Os do desembargador Durval Aires Filho, nós temos aqui o processo de número 14, é isso? Do 14 ao 41, sim, tendo sido retirado de pauta o de número 13, que corresponde à apelação cível devidamente sob o número 50.391, dígito 47, 2021, final 0141. Vossa Excelência confirma? Confirmo, senhor. Perfeito. Todos os demais estão acompanhando, na verdade, o entendimento lançado pelo eminente relator. Sob nossa relatoria, nós temos na plataforma PJE os processos pautados do 42 ao 49 e todos já devidamente analisados e registrados os votos acompanhando o entendimento desta relatora. Do eminente desembargador José Tarcísio Souza da Silva, nós temos na referida plataforma os processos pautados do número 50 ao 72, sendo adiado o 69, sob o número 3.112, dígito 16, 2023, final 0115. Trata-se de apelação cível. Corresponde, desembargador Tarcísio? O adiamento do 69. Desembargadora, só se for alguma relacionada à intimação. Excelência, eu não posso afirmar, porque quem adia ou pede a retirada de pauta é Vossa Excelência. 69, que é o
Isso. Então... Excelência, eu também achei que tinha sido retirado de pauta. Foi? Foi retirado. Até porque não tinha voto nem seu. Não era. Nem o teu voto estava lançado, criatura de Deus. Esse retirado de pauta. Esse daqui tem que ser retirado de pauta, porque há necessidade de uma nova publicação. Esse 69? Esse 69. Não? Só do desembargador. Então, excelência, nós não tivemos acesso. É melhor adiar para a última, salvo engano, a última sessão do mês de setembro. Perfeito? Detalhe, porém importantíssimo. Vossa Excelência, eu já tomei a decisão por todos os eminentes pares. Vossa Excelência, por óbvio, confirmaram os votos já lançados. Perfeito? Alguma inconsistência quanto a isso, desembargador Fernando? Não. Desembargador Duval? Confirmado todos os votos já lançados por Vossa Excelência, inclusive como segundo e terceiro julgadores. Tinha até um aqui que eu pensei que a parte ia fazer sustentação oral, que me procurou, acho na quinta, sei lá, para despachar um memorial, mas não houve aqui nem pedido de preferência, nem Perfeito. de sustentação oral. Então já foi julgado. Desembargador Tarcísio, também não. Me perdoem aí, mas eu tomo o silêncio pela confirmação. Algum tipo de menção, de moção, de voto, para que se faça constar nesta sessão? Excelência, eu tenho... Pois não. Pronto. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas às duas novas defensoras. Uma delas, a doutora Rosane, está nos assistindo, né, que vão compor aqui a primeira Câmara, com a saída do doutor Vitor, né? Então, e a doutora Jaqueline também, que está compondo. E também queria sugerir, né, e solicitar a aprovação da moção de pêsames pelo falecimento do marido da doutora, que é a nossa corregedora, a doutora Sandra Donde, foi doutor Hélios, né? E isso, faleceu hoje, e ela é nossa corregedora, então estamos todos... Independentemente da função que ele fez. Sim, é uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito querida, fui secretária, um doce de pessoa, e cuidava muito bem. Há muitos anos ele estava, né, convalescendo e já fazendo aquele acompanhamento médico, né, com home care. Então, hoje ele foi para a morada, né, de Deus, do Pai, então queria deixar aqui os meus pêsames. Perfeito. Sem dúvida, todos acompanham o voto lançado, né? Eu também, senhora presidente, acho que esquecemos aqui, mas depois que ela lembrou, eu lembrei que o doutor Luiz Alves Leite, né? Foi, nosso colega. Faleceu. Então, eu também queria fazer... da vara da Fazenda, e meu colega de concurso. Perfeito. Estão os dois... Perfeito, Vossa Excelência se acosta a todos os votos já citados nesta sessão. Desembargador Duval, não preciso, porque ele já fez menção de que acompanha a todos os votos. Eu agradeço aqui. E, doutora, muito obrigada pela indicação das novas defensoras, né? É um prazer trabalhar. Lamento a saída do doutor Vitor, mas os senhores têm essa possibilidade de estar em busca de aprendizados e mais aprendizados. Eu espero que, para onde ele será indicado e, consequentemente, votado, Sua Excelência goze de todo o respeito que ele já tem e de mais sapiência, porque ele é um excelente defensor público também. Tá? Um grande professor. Isso. Eu agradeço a receptividade. Mas os senhores são fantásticos. E sem vocês, a gente... Às vezes a gente não concorda, recorrer, mas
parte, né? Sim. A gente sempre está buscando, principalmente essa questão dos honorários, mas é muito cara, porque é por onde a defensoria o fundo, né? consegue, o fundo, né, aparelhamento. Isso, de aparelhamento. Então, a gente luta muito, porque... Mas já foi reconhecido, né? É um direito que já foi reconhecido. Só para ter uma ideia aqui, a gente já terminou, mas o meu estagiário, era eu que pagava a bolsa. Eu tirava do bolso para pagar, porque não tem. Não, é lamentável. É efetivamente lamentável. Doutor Luiz Eduardo, Vossa Excelência tem alguma manifestação a ser feita extra? Senhora presidente, eu queria me acostar aos sentimentos de pêsames apresentados pela doutora Ana Cristina, bem como ao pelo desembargador Fernando Chimenez, na oportunidade cumprimentando o desembargador Durval, o desembargador Tarcílio, e é só isso. Muito obrigado, senhora presidente. Eu que agradeço. Vossa Excelência é um cavalheiro e também um grande estudioso. Luiz Eduardo, estou sentindo na sua falta. Presencialmente. Rapaz, meu desembargador, eu estive doente com a gripe danada, ainda estou convalescendo. A terceira semana, horrível, não quero apanhar essa gripe não, viu? Pois então mantenha-se em casa. Fica aí. Fique por aí mesmo, né? Eu sei disso. Receba um grande abraço. É sempre um prazer imenso ter os senhores virtualmente e, em especial, presencialmente. Mas, na impossibilidade, é bom tê-los de qualquer forma. O doutor Luiz, que está aqui na condição de buscar ser jurista novamente do TRE, não é isso? Perfeito. Trata-se aqui do doutor Luiz Augusto Correia Lima de Oliveira, não é isso, doutor? A OAB de Vossa Excelência é a 22.441, 22.441. É um candidato, embora tenha sido baixado o edital, né, apenas para que os... Exatamente. Nós ainda não temos uma data para a escolha, mas, de toda sorte, lhe desejo a melhor das boas sortes. Foi um prazer ter o senhor conosco, até pela compreensão manifestada antes mesmo da abertura. Muito obrigada, viu, doutor? Pois não. Também. Podemos encerrar? Então, dou por encerrada a presente sessão, e cumprimentando a todos os presentes, inclusive a assistência militar.